Boa noite, meus amigos. Mais uma vez nos encontramos aqui junto com vocês para estudarmos o Livro dos Espíritos. Mais uma segunda-feira, aonde pretendemos começar com muita luz, com muita harmonia, fortalecidos por esse estudo. Então, mais uma vez, eu e Nivaldo, junto com vocês, vamos procurar entendermos essas explicações, esses ensinamentos que a espiritualidade nos deixou através de Allan Kardec. Vamos lembrar mais uma vez, né, Nivaldo, porque é muito importante a gente ter esse retorno de vocês. Já tem algum tempo que nós estamos aqui juntos fazendo esse estudo. Então a gente precisa sempre fazer uma reavaliação, parar para ver como é que esse estudo está chegando até vocês. Então continue nos mandando o parecer de vocês, como está sendo entendível, está sendo, a velocidade está normal. Nos diga também da onde vocês estão acessando esse nosso contato. Que parte do Rio, que parte do Brasil vocês estão junto conosco. E mais uma vez lembrando da importância de termos esses livros, os livros da codificação, né? Nós temos, a nossa casa possui todos eles. Só dar uma ligadinha para a nossa sede. Quem tiver acesso à internet e quiser baixar esses livros, eles estão lá à disposição, ou então em qualquer outra livraria. É claro que nesse momento de pandemia, sem os recursos que normalmente nós teríamos, né, com a presença de todos, se puder adquirir os livros lá na nossa sede, é mais uma ajuda que vocês vão nos dar. E a gente vai agradecer muito. Então, mais uma vez, né, para começar esse estudo, vamos fazer a nossa prece inicial e pedindo primeiramente ao nosso Pai a sua permissão para que possamos mais uma vez estarmos em contato com esses ensinamentos. Mais uma vez agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos a todos esses irmãos que coordenam, que assistem esse nosso encontro, e pedimos que possamos sempre estarmos aqui juntos, vibrando, emanando energias positivas para todos que estão envolvidos com esse estudo. Pedimos por todos esses irmãos que necessitam ouvir esses ensinamentos e que com certeza são trazidos até aqui. Quando isso não é possível, temos a certeza que essas palavras, esses ensinamentos chegam a cada um deles. Agradecemos, amigos espirituais, agradecemos, Mestre Jesus, e pedimos, nos fortaleça, que possamos cada vez mais prosseguir nessa busca desse caminho de melhora. Mestre Jesus, a nossa gratidão. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus e boa noite a todos os amigos, boa noite a todos os internautas, todos aqueles que estão participando conosco desse belo estudo. E lembrando sempre, né, Célia, que todas as questões, todo esse material que aqui nós estudamos, temos o dever e a finalidade de trazermos esses ensinamentos para as nossas vidas. Esse é o grande objetivo, de estudarmos, de pegarmos cada questão dessa aqui e trabalharmos para nos encaixarmos aqui dentro desses ensinamentos. Esse aqui é o grande objetivo, né? Porque quando Allan Kardec se propôs a trazer para nós, motivado por todos os espíritos amigos, esse consolador prometido por Jesus, era para que nós nos melhorássemos. Então, a grande importância é exatamente essa, né, Célia? Que a gente possa trazer esses ensinamentos para nós, tirarmos todas essas nossas dúvidas que esse livro tem essa condição, né, de nos esclarecermos. É uma fala da Cláudia, uma amiga nossa, né, de estudo. Todo esse material da doutrina, ele precisa ser sentido por nós. Senão... Não adianta a gente ficar aqui lendo questão por questão, resposta por resposta, e não trazermos isso para as nossas vidas. Nada vai importar. Eu e Nivaldo estamos aqui, né, estudando junto com vocês. Terminou o nosso horário de estudo, terminou o nosso estudo, a gente sai ali naquela porta e apaga tudo. Não pode. Não é assim. Isso tem que fazer parte da nossa vida. É difícil. A gente dá escorregadas. Com certeza. Damos escorregadas. Mas aí a gente tem que parar e tem que... Já temos esse discernimento. Não podia ter feito de retroceder rapidamente e corrigir. Não podia ter falado aquilo. Não podia ter emitido aquele olhar. Exatamente. Então, é para isso que serve esse estudo. Porque essa melhora que vai acontecer individualmente e coletivamente vai ser dessa maneira. Conhecendo, está lá no Evangelho. Dizendo sempre, né, conhecereis a verdade vos libertará. Nos transforma, né? Nos transforma. E a grande importância não é o que a gente sabe, mas é o que a gente faz com o que a gente sabe. Então, essa importância que nós temos que trazer para esses ensinamentos. No nosso último encontro, nós estávamos falando sobre a sorte das crianças após a morte. Quer dizer, aquele bebê nasceu, não viveu muito e desencarnou. Qual é a sorte dele no mundo espiritual? Nós já tínhamos lido a questão 197, em que Kardec pergunta, né, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado quanto a do adulto? E eles nos respondem que algumas vezes muito mais. Porque aquele espírito que está renascendo ali, ele já teve outras encarnações, outras vidas. Aquela não é a primeira vida dele. Como não vai ser a última, né? E no desdobramento dessa pergunta, no item A, né, ele pergunta se o espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que a do seu pai. E eles respondem, isto é muito frequente. Né? E nos diz assim, né? Não vedes frequentemente vós mesmos na Terra filhos que são muito mais inteligentes e moralmente até mais evoluídos, né, Célia, do que os pais. E essa resposta aqui da espiritualidade, Nivaldo, ela vem reforçar o que os espíritos nos ensinam, que nós dependemos um dos outros. Então, por que um filho, um espírito de um filho, ele é mais adiantado, ele pode ser mais adiantado do que o pai? Com a finalidade dele estar ali, né? Com a finalidade. Isso.
Não é dar a mão a esse pai, não é ajudar esse pai, porque nós estamos interligados um ao outro. E de alguma forma, né, Célia, esse espírito que possivelmente ele possa ser mais adiantado moralmente, ele pode ter a necessidade de também aprender com o pai. Porque é mútuo. Exatamente, essa troca é mútua. Essa ajuda é mútua entre nós. Mas isso foi a questão da semana passada. Hoje, nós vamos... É só para a gente esquentar já o assunto, né? Hoje nós vamos começar na questão 198. E Kardec pergunta assim aos espíritos: o espírito da criança que morre pequenina, não tendo podido fazer o mal, pertence às classes superiores? E aí nós temos que lembrar da classificação da questão número 100, em que Kardec trouxe aquela classificação para o nosso entendimento, né? Das 3 ordens e das 10 classes. E lembrar também que todos nós nascemos simples e ignorantes. Então, essa criança que nasceu e morreu, não teve tempo de fazer o bem nem fazer o mal, será que ela vai retornar e pertencer à classificação de espíritos mais evoluídos? E eles vão nos responder assim: se não fez o mal, tampouco fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deva experimentar. Se não for puro, não é porque fosse uma criança, mas por ser mais adiantado. Então, não é pelo fato de ter sido criança que ela pode ter essa possibilidade de, ao desencarnar, ser um espírito mais adiantado. Se ela, ao desencarnar, vai ser classificada como um espírito mais adiantado, é porque ela já era. Ela já tinha essa condição. Porque se ela não teve tempo de fazer o mal, ela também não teve tempo de fazer o bem. É o que... no início, né, da resposta dos nossos amigos espirituais, ele nos disse: ela não fez o bem, ela não fez o mal, mas ela também não fez o bem. Essa não é a primeira encarnação desse espírito. Se teve outras e está reencarnando, tem um motivo para estar reencarnando, né? E no final da resposta, eles nos dizem: se for puro, se o espírito for puro, não será pelo fato de ser criança. Ele é puro porque ele já era puro. Não é porque é uma criancinha. E a gente sempre lembra aquelas né? A natureza não dá saltos. Não dá saltos. O espírito não se transforma pelo fato de ter desencarnado. Ele vai manter exatamente o que ele era na Terra, ele vai continuar a ser no mundo espiritual. Ele vai carregar todo o seu conhecimento, inclusive a sua parte moral. Todas as nossas dívidas, elas terão que ser quitadas. Não tem jeito. Aí tem a questão 199, né? 199. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? A pergunta de Kardec. A gente tem que lembrar que esse livro ele foi escrito em 1857. Né? Ou seja, o índice de morte era muito alto. Era muito alto. E Kardec pergunta: por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? E eles nos respondem, nossos amigos espirituais nos respondem: a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. São duas coisas aí que eles colocam. Ou a vida foi interrompida antes do término. E o espírito precisa retornar para cumprir aquele período, né? Ou
é uma prova ou expiação para os pais. Para os pais. É. Tem um caso que eu tomei conhecimento, uma gestação de um anacéfalo. E aí todo mundo, os médicos, né, a equipe médica orientava, né, para o aborto, porque não ia sobreviver. Não ia. E os pais levaram a gravidez até o final. Houve o parto, houve o nascimento, viveu alguns momentos e desencarnou. Mais tarde, esse espírito retornou com uma mensagem agradecendo essa oportunidade que ele teve. Você veja que coisa, né, Célio? De estar ali e de receber aquele carinho do pai e da mãe, porque ele precisava disso. Exatamente, estamos vivenciando um momento em que tivemos no país vizinho a aprovação de um aborto até os 4 meses, né? Isso que a gente sabe, isso vai ser uma porta aberta para se fazer. Então, esse relato vem mostrar para a gente que o quanto é importante segundos em nossas vidas. Não é porque não vai sobreviver que a gente vai ceifar essa oportunidade. É verdade. Né? E isso foi assim para o espírito, para o pai e para a mãe, porque eles resistiram, né? Permitiram a chegada desse espírito e depois ele... Nós temos também, Célia, narrado em um dos livros que é o Cristo Redivivo, né? Que conta a história de Santos Dumont. Ele que teve a sua última a encarnação como Santos Dumont, abreviada, né, por problemas que ele teve, e que depois ele conta toda a sua dificuldade no plano espiritual e a necessidade dele renascer e viver mais 15 anos, só que com uma paralisia cerebral, para poder dar conta daquele período que ele deixou de viver como Santos Dumont. Então, também um outro exemplo que a gente tem, né, dessa questão que Kardec nos traz sobre esse período que nós vivemos. Muitas das vezes nós vemos crianças que vivem pouco tempo, e aí ele nos explica o porquê, que foi exatamente esse complemento dessa vida que deixou-se de fazer em encarnações passadas. Né? Porque a gente tem que ter sempre muito claro que nós não estamos aqui soltos. Meus filhos são meus filhos. Não é porque, vai lá, a Célia está grávida, vai lá, você vai lá. Não é assim. A gente precisa ter sempre muito claro que tudo obedece a um planejamento divino. Todos nós estamos aqui regidos por esse planejamento. Então, quando a gente... quando esse planejamento é abreviado, por algum motivo, ele precisa ser completado. E olha o item A dessa questão, né, Célia? Kardec pergunta assim, né? O que ocorre ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? O que ocorre? Simplesmente... recomeça uma nova existência. E a vida é assim. São sucessivas estadas nossa no mundo espiritual e no mundo material. Material e espiritual. A gente nasce
cresce, e vive, desencarna, vai ao mundo espiritual, tem a oportunidade de rever os nossos erros e faz uma nova programação, nascemos novamente e assim a gente vai dando continuidade, como Kardec nos disse, né? Nascer sempre, viver, morrer e renascer. Esta é a vida, até que a gente possa adquirir a nossa condição de não precisar mais reencarnar. Como todos nós, o espírito de uma criança, acima de tudo, ele é um espírito. Muitas das vezes, muito mais vivido do que nós, né? Com muito mais encarnações do que nós. Mas ele, quando ele desencarna criança. Sim, sim. Porque ele passou aqueles 9 meses fazendo um processo de regressão para poder encarnar. Perfeito. Então, quando ele desencarna, ele vai começar uma nova existência, mas não é assim. Você era criança lá e agora você é um espírito adulto aqui. Há uma preparação. É preciso que haja também essa preparação, né? A gente não pode esquecer da misericórdia divina e do amparo do nosso Pai. Nenhum de nós vai ficar desamparado no mundo espiritual. De jeito nenhum. Tá? Então ele vai recomeçar uma nova existência, mas existe um preparo para que ele retome esse ponto. Esse ponto de parada, né? Tem uma nota de Kardec, Célia. Você lê para nós? Aí a nota de Kardec. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência sua sorte futura ficasse decidida para sempre, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições frequentemente tão duras imposta à outra metade? Então, o que Kardec está dizendo? Uma vida apenas, uma vida só. Que mérito, que justiça divina seria essa? Então, a criança nasceu e desencarnou. É uma só. Não tem outra vida. Não tem outra. E aí, ela vai ser premiada pelo que ela não fez? Ou castigada pelo que ela não fez também. E os outros? Ela nasce e desencarna. E o outro que vive 90 anos, 100 anos, debaixo de dureza, de sofrimento, de dor, de luta. Cadê a justiça? E aí, Célia, isso aí é o que a gente pode chamar de fé raciocinada, né? Se a gente raciocinar, a gente vai ter certeza da necessidade da reencarnação. Não tem como, né? É uma questão de justiça divina, né? Por quê? É a pergunta que se faz, por quê? Por quê, né? Então todo mundo vai querer, vai nascer seu filho, dá fim logo na vida dele, porque ele não sofre. E não é assim. Nós temos que ter essa fé raciocinada e nos perguntar, né, como pode a justiça de Deus ser manifestada? E a gente vai ter. E aí, mais uma vez, a gente diz a importância desse estudo, né, Célia? Quanto esclarecimento a gente passa a ter no sentido da vida, no sentido da morte, né? Na necessidade. Então, vamos continuando a nota de Kardec. Semelhante ordem de coisas não se harmonizaria com a justiça de Deus. Com certeza. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. Perfeito. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmo. O homem deve ter o mérito de seus atos,
como tem deles a responsabilidade. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aí vamos lembrar programas lá atrás, Nivaldo, do percurso que a gente tem que fazer para chegar a determinado lugar. É verdade. Se eu dou voltas e demoro, de quem é a culpa? A responsabilidade é minha. A culpa é do caminho ou da opção que eu fiz? Né? Nós somos responsáveis, né? Então é o que ele diz aqui. Se chegarem por último, só poderão queixar-se de si mesmos. E ele nos diz aqui, né, Célia, que também a igualdade é para todos. As oportunidades são iguais para todos nós. Cada um de nós vai fazer as nossas escolhas e os nossos caminhos. O material que nós precisamos nos é concedido. Igualmente para todos. Como eu vou fazer o uso desse material é que é diferente. É individual. Aí é individual. Mas o material, a qualidade do material e a quantidade do material é igual para todos. Continuando a nota de Kardec. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Aí a gente lembra lá do Evangelho, né? Que Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas. Então, a gente, quando ele fala isso, ele fala na inocência dela. No sentido da pureza da alma. Da pureza da alma. Mas aí Kardec está nos dizendo aqui, aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde ter exercido a sua influência. E a gente vê, né? Olha, eu estava só lembrando aqui, né, Célia, a grande importância dos pais na condução da educação dessas crianças, porque elas reencarnaram para poderem ter novas experiências. E a responsabilidade é muito grande, porque depende de nós exercermos agora, de certa forma, esse exemplo e observância para que elas possam corrigir aquelas más tendências que elas tiveram em vidas passadas, que muitas das vezes vieram reencarnadas agora para corrigir. E essa atenção dos pais, essa atenção nossa, né? Porque não é só dos pais, é de todos nós que estamos envolvidos com essa infância. Ela tem que ser muito severa, porque a criança mostra o instinto dela. A criança mostra o que precisa ser trabalhado. E se a gente não prestar atenção, isso passa. Deixa passar, né? E é nossa obrigação de ajudar. Nos nossos estudos internos, né, a gente sempre colocava alguns exemplos. E eu acho interessante aqui a gente também ressaltar. Nós que já tivemos filhos pequenos e tantos de vocês que têm ainda, nós temos que, como a Célia disse, observar o comportamento deles. A gente não pode simplesmente nos calar quando aquele nosso filho chega da escola e diz que achou uma borrachinha, ou achou um lápis, achou uma caneta, e a gente simplesmente deixa para lá. É preciso que a gente investigue, não é roubado. Investigue exatamente isso para corrigir na raiz o problema. Porque essa noção de meu, nosso e de teu tem que ficar muito claro para a criança. Bem trabalhado, né? Se chega em casa com uma caneta e você sabe que não é dele, tem que procurar saber de onde foi que ele adquiriu aquilo. Foi do colega, o colega emprestou, ele esqueceu de devolver, ele
tem que ser investigado. Ah, mas é uma coisa tão simples, tão boba. É uma coisa simples, é uma coisa tão boba, mas que precisa ser trabalhada. Ser corrigido. Um outro detalhe, Célia, é com relação, levando ainda em consideração que nós estamos lendo aqui da reencarnação dessas crianças e da necessidade que elas trazem dessa correção desses hábitos que vieram do passado. Muitas das vezes a gente vê famílias e pais que sensualizam demais as crianças. Meninas ainda muito pequenas, novas, já de unha pintada, com aquela roupinha da moda, daquela cantora que está fazendo sucesso, daquelas dancinhas sensuais, quando na verdade a gente sabe que elas precisavam estar brincando de boneca. E que a gente, infelizmente, acha uma gracinha, acha bonitinho, e aí, inclusive, há concursos em redes de televisões. Aí. E a gente não sabe qual é a tendência desse daquele espírito que está reencarnando. Aquele espírito que agora reencarnou e que tem uma habilidade muito grande para essas danças, que chamam nossa atenção e que a gente estimula. A gente não sabe o motivo dessa prova. Então, a gente precisa entender os limites. A gente precisa começar a trabalhar isso. Então, Célia, me causa muito mal hoje na rede social quando eu vejo crianças assim envolvidas em dancinhas sensuais, em situações desse tipo que todo mundo acha bonitinho e posta nas redes sociais. Aquilo me dá um repúdio muito grande, porque a gente, quando tem esse conhecimento daquele espírito que está ali, precisando de ajuda, e a gente muitas das vezes ajudando sim para que ele continue o seu erro. Uma outra coisa aqui para complementar, Célia, é com relação à bebida alcoólica. Muitos espíritos, meus amigos, vieram com um comprometimento do alcoolismo, da drogadição. Então é muito importante que os pais prestem atenção. E a gente ainda observa aquele pai que, a título de brincadeira, molha a chupeta da criança lá na bebidinha alcoólica e põe na boca do filho. Por favor, parem para pensar exatamente nesse espírito que está renascendo, que está precisando de ajuda e que veio, muitas das vezes, mergulhado naquela família para corrigir o seu passado. Aí, Nivaldo, usando esse exemplo de molhar a chupetinha, vamos lembrar que esse espírito que hoje é essa criança, é esse bebê, ele, na verdade, é um espírito antigo. Como é? E se ele vem com esse problema para ser corrigido do álcool, como esse espírito se sente quando ele percebe o gosto do álcool? Você vai despertar algo que estava adormecido e que ele veio para corrigir. Olha que crime que nós estamos cometendo. Pois é. Então a gente precisa pensar muito nisso. Continuando a nota de Kardec na série. Continuando. Não se vêem algumas crianças, né, que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia. Malícia, né? A malícia, né? Artimanha, malícia, até né? mesmo o instinto do roubo, do assassínio. Não obstante os bons exemplos de que estão cercadas. Tudo que nós falamos, né? Tudo que nós falamos. É muito comum a gente ver criança que faz questão de maltratar animais. E a gente simplesmente ele não gosta de gato, ele não gosta de cachorro. Mas o problema não é a espécie de animal. O problema é o ato que a criança está fazendo. Perfeito. É isso que tem que chamar a atenção. Que nós, como responsáveis, né, temos a obrigação de corrigir, de auxiliar aquele espírito. A lei civil as absolve de suas más ações, porque, diz ela,
agiram sem discernimento. Essa é a criança. É criança, né? Quantos essas casas de recuperação de menor, que agora não é mais infrator, é em conflito com a sociedade, é um negócio assim, mudar até o nome. Elas estão assim superlotadas e muitos estão aqui fora porque eles não têm discernimento. É o que a lei civil diz. E aí continua Kardec. E tem razão. Porque, de fato, elas agem mais por instinto do que intencionalmente. Mas de onde podem provir instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e sujeitas às mesmas influências? Ou seja, irmãos aonde tudo é dado igualmente a cada um deles, e ainda assim a gente percebe a diferença na aplicação desses instintos. Perfeito. De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito? Já que a educação em nada contribuiu para isso. As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e têm então de sofrer as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas dos de suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos alcança. Isso várias vezes repetido em todos os estudos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Quantas vezes nós já falamos que nós nascemos simples e ignorantes? Todos nós. Que a justiça divina é igual para todos nós. Que não existe preferência. Né? Quantas vezes isso aqui é dito? E a gente precisa gravar, ter isso fixado na vivo mente, em nossas mentes. Nossas mentes. Porque hoje eu me acho esperta, hoje eu ludibrio fulano, beltrano, mas isso não é em vão, isso não vai ficar assim. Eu preciso ter essa consciência que essa lei divina ela vai ter que ser cumprida. Essa justiça divina de Deus, ela vai se fazer. Jesus nos disse, né, Célia, que nós teríamos que ficar aqui até pagar o último centil. O último centil. Né? Então, que a gente pense nisso, né? Precisamos começar a corrigir as nossas atitudes para com os nossos irmãos, para que a gente possa começar a liquidar esse nosso carnê, que é bem longo. Porque a nossa dívida, Nivaldo, ela vai ter fim. Isso aí, com certeza, né? Isso aí é certo, ela vai ter fim. O tempo é que é o caminho de cada eternidade, né? É o caminho de cada um. Agora, a gente reencarna aqui nesse orbe, e esse orbe é uma casa, é uma das casas do nosso Pai, né? A gente reencarna aqui para vir saldar dívidas passadas. A gente, além de não saldar as dívidas, ainda adquire outras. Então, é para isso que esse estudo vem nos alertar. Olha o que você está fazendo. Nossas dívidas já são muito grandes. É verdade. Vamos procurar nos corrigir, vamos procurar sermos melhores para não adquirirmos termos mais
dívidas a saldar. Verdade. E a gente, quando reencarna, nosso Pai é tão misericordioso que a gente não vem com toda a carga de dívidas. Sabemos disso, né? Nós não teríamos condição De suportar. Numa encarnação apenas, corrigir tudo o que nós temos a corrigir, né? Então, normalmente a gente é diluído para que a gente possa cumprir esse planejamento. Etapa por etapa. E suave, hein? Em suaves prestações. E aí, o que a gente faz? A gente deve 5. A gente paga 2 e adquire 8. E aí a gente vai indo. Sabe? É uma bola de neve. Mas estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Já devemos... Com certeza, a gente já nos observamos muito melhor do que há 10 anos atrás. Quantas coisas a gente hoje já não faz que fazíamos. Então, com certeza, a gente está evoluindo. E cada vez que a gente tem contato tem a oportunidade de ter contato com esses ensinamentos, né, do Pentateuco kardeciano, desse Cristo Consolador, do Evangelho de Jesus, a gente vai realmente nos amaciando, né, Célia? Nos tornando pessoas com pensamentos melhores. Com certeza. E os pensamentos a gente vai transformando em ação e a gente vai percebendo que vamos, então, melhorando um pouquinho mais cada vez. Porque a gente, né, Nivaldo, a gente já percebe, a gente faz o que não deveria. Paulo já falava, né? O que eu quero fazer, eu ainda não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu ainda faço. E somos assim. Somos nós. Pensamos uma coisa e fazemos outra. Outra. É o que ele quis dizer, né, Célia? Mas aí a gente já tem condições de parar e falar assim, pô, não devia de ter feito. Não devia de ter ido. Não devia de ter. Essa reflexão de não devia... Já é uma evolução. Já é uma evolução muito grande. Porque antes a gente falava, fazia. Fazia de novo. Se preparava para fazer de novo. Agora a gente, quando aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, né? Já não é mais compatível conosco, já não é verdade. Mais. Bom, meus irmãos, estamos mais uma vez chegando ao final do nosso estudo. Espero que vocês tenham, como a gente aqui, aproveitado bastante essa noite, esses ensinamentos que Kardec nos trouxe através desses amigos espirituais, e que a gente faça sempre, como a Célia disse, tragam esses ensinamentos para as nossas vidas. Cada questão dessa que a gente possa refletir dentro do que a gente está vivendo no nosso mundo. Com pai, filho, mãe, irmãos, amigos, vizinhos, amigos de trabalho. É esse entendimento que a gente tem que ter. Então, vamos fazer uma prece para o nosso encerramento, pedindo sempre a Deus que nos ilumine, que nos ajude, que nos dê sempre o discernimento necessário para que a gente possa ter essa certeza de que estamos caminhando lentamente. A gente sabe que a natureza não dá saltos. Não vamos acordar amanhã já espíritos puros, mas vamos acordar amanhã com um pouquinho de melhora do que de hoje. E no dia seguinte também é um passo de cada vez. É assim que a gente consegue fazer as coisas. Aquela caminhada de 100 metros, a gente dá o primeiro passo, depois o segundo, e nós vamos então devagar. Vamos levar muito tempo para atingir? Vamos. Mas o importante é que a gente não pare esse nosso processo evolutivo, essa nossa marcha em direção ao bem dos nossos irmãos de caminhada, não só o nosso, que a gente possa enxergar no outro realmente irmãos nossos e traçarmos sempre aquela regra áurea que Jesus nos ensinou, que nós possamos fazer ao nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Quando toda a humanidade estiver agindo dessa forma, pensando assim, com certeza nós estaremos num mundo muito, mas muito melhor do que esse que estamos vivendo hoje. Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê sempre esse amparo necessário para que possamos estar aqui junto com vocês,
todas essas segundas-feiras, às 8 horas, trazendo um pouco desses ensinamentos dos Espíritos para nós. Não esqueçam sempre de divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa casa, para que a gente possa ter a oportunidade de levar esse Cristo Consolador a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.